Agora vamos estudar sobre a população mundial e sobre a dinâmica populacional, os dados populacionais, os estudos populacionais e o crescimento populacional. Primeiro vamos conceituar a ciência que estuda a população, que tem essa objetividade, estudar tudo sobre que está em volta da população, que é a demografia. Então a palavra demografia vem do grego, de dois termos, o demos, que significa população, e grafém, que significa estudo. Então a demografia é o estudo da população. Então qualquer estudo populacional, estudo demográfico feito no espaço mundial vai ser responsabilidade da demografia estudá-lo. Demografia, então, se preocupa em estudar a população e a dinâmica populacional. A demografia vai estudar a estrutura da população, estudar o crescimento e os movimentos populacionais. Então, é isso que a demografia faz, estudar a população como um todo, a sua dinâmica de crescimento, da estrutura e dos movimentos populacionais. Os dados demográficos são as informações pertinentes à população. Então, tudo que for de informação sobre a população de determinado lugar, vamos chamá-lo de dados demográficos, como, por exemplo, a densidade demográfica, que é a concentração populacional em uma área. Como assim concentração populacional de uma área? A densidade demográfica é a medida em habitantes por quilômetros quadrados. Então, em média, quantos habitantes há em 1 quilômetro quadrado de um local? Isso é em média. Você não vai medir 1 quilômetro quadrado e contar quantos habitantes tem ali. O que deve ser feito é contar a população e essa população vai ser dividida pela área total do lugar em quilômetros quadrados. Então aqui nós temos um mapa da densidade demográfica mundial. A gente observa aqui no Brasil, por exemplo, que as grandes capitais brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, região metropolitana de Salvador e de Recife, tem uma população mais concentrada, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Já nas metrópoles mundiais, as cidades com mais de 5 milhões de habitantes, mas com uma concentração de mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Isso ocorre muito na Europa, a concentração populacional, na Índia, na China, no Japão também, na Indonésia e nas grandes capitais dos Estados Unidos e Cidade do México. Em regiões que têm um pouco mais de dificuldade de acesso à moradia, dificuldade de ocupação, a densidade demográfica é menor, como aqui, por exemplo, na região central do Brasil, na Amazônia, na região norte, na região polar do planeta, onde é muito frio, e nos desertos, deserto da Austrália, deserto do Saara, da Arábia, da China, por exemplo, a concentração populacional é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, se anda centenas de quilômetros e não encontra uma alma viva sequer desses locais. A área com elevada densidade demográfica são áreas muito povoadas. Então, quando a gente vê uma área com uma densidade demográfica muito grande, nós vamos dizer que é uma área muito povoada. Áreas extensas, com pouco povoamento, são chamadas áreas anecúmenas ou vazios demográficos. Anecúmena que é de pouco povoado. Então, uma área que tenha uma área muito extensa, por exemplo, como o deserto do Saara, e que é muito pouco povoada, é uma área anecúmena, porque, na verdade, ali você anda centenas e centenas de quilômetros e não encontra ninguém, então é chamado de vazio demográfico.
Essas áreas necúminas ocorrem geralmente nos desertos, nas geleiras, nas florestas fechadas, como vimos no mapa anterior, onde tem a floresta amazônica, os grandes desertos e nas geleiras. Nessas regiões são chamadas de vazios demográficos devido à dificuldade de ocupação. Então não dá para ocupar essas regiões por N fatores e por isso elas são chamadas de vazios demográficos. Essas áreas, as áreas com um número grande de habitantes, são chamadas áreas populosas. Então, a área pequena, ou seja, grande, mas que tem uma grande quantidade de habitantes, como por exemplo São Paulo, que é uma grande capital, mas que tem mais de 15 milhões de habitantes, ali é uma região muito populosa. Aqui nós temos o mapa dos vazios demográficos nas regiões polares, ou regiões frias, como na Antártida, como na região do Ártico, do Polo Ártico, são áreas de vazio demográfico, assim como os desertos. Temos aqui o deserto do Atacama, o deserto do México, do Saara, da Namíbia, da Arábia, da Austrália. Também nas grandes florestas tropicais fechadas, como a floresta do Congo, da Indonésia, amazônica, na América Central, e também nas regiões de altas montanhas, que também são regiões geladas. Mas além de serem geladas, elas têm a dificuldade de ser de regiões montanhosas, que dificulta a ocupação também. Aqui no Himalaia, na Cordilheira dos Andes, nas montanhas rochosas, por exemplo, na cadeia do Atlas e no Monte Vitória, na África. Dentro da densidade demográfica, nós vamos ver também a população absoluta e a população relativa. No caso, a população absoluta é o número total de habitantes. Então, quando a gente faz a contagem populacional de um local do Brasil, de uma cidade, nós estamos contando e catalogando a população absoluta do lugar. É o número total de habitantes, independentemente da área. Então, a população absoluta identifica se a área é povoada ou não. Na verdade, a população absoluta identifica se a área é populosa ou não. Então, se eu tiver muita população, é uma região muito populosa. Se tiver uma população absoluta baixa, então é uma área pouco populosa. Uma área pode ter elevada população absoluta, mas pode ter uma baixa população relativa, que é o exemplo do Brasil, que tem uma população absoluta alta. Então, o Brasil é um país populoso, muito populoso, com mais de 220 milhões de habitantes, mas é um país com uma população relativa baixa. A densidade demográfica do Brasil é baixa, é em torno de 20 ou menos habitantes por quilômetro quadrado, que é considerada população relativa baixa. População relativa é o número de habitantes em relação à área. Como eu tinha dito, significa que a densidade demográfica. População absoluta é a mesma coisa que densidade demográfica. É o número de habitantes, número total de habitantes, dividido pela área. Então, se eu tenho 100 milhões de habitantes em uma área de 100 mil quilômetros quadrados, então eu vou ter aí 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Você divide a população pela área. Então, se eu tenho 100 mil habitantes em uma área de 100 mil quilômetros quadrados, então a população relativa vai ser de 1 habitante por quilômetro quadrado, o que vai ser uma população relativa muito baixa. Então, repetindo, população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica. Então, a população relativa indica o povoamento. Então, se a população relativa for alta, aquela região é muito povoada. Se for baixa, é pouco povoada. Uma área pode ter elevada população relativa e baixa população absoluta. Como exemplo, a cidade de Mônaco, que tem uma população absoluta baixa, poucos milhares de população, mas também são milhares de habitantes por quilômetro quadrado, até mesmo porque a área de Mônaco é só de 1 km². Então, toda a população absoluta vai ser também a população relativa. Aqui nós temos uma anamorfose
que é um mapa distorcido proporcionalmente em relação ao dado que está se mostrando, que nesse caso é a população absoluta. Então a gente observa que a população da China e a população da Índia, que são as maiores populações mundiais, estão aqui bem gigantescas. Aí vem Brasil, Estados Unidos, Nigéria, que é o país mais populoso da África. Também temos o Paquistão, Bangladesh. Inclusive o Paquistão já está ultrapassando o Brasil em população absoluta, já ultrapassou. Indonésia, que são os países mais populosos do mundo. China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Nigéria, Paquistão, Bangladesh e Indonésia. Além do Japão e Rússia, que estão aqui em destaque. Nesse caso, o Brasil são mais de 150 milhões até 325 milhões de habitantes. Somente a Índia e a China que têm uma população acima de 1 bilhão de habitantes, cada um. E aqui a população relativa, que é a densidade demográfica em relação aos países. A gente vê que o Brasil está aqui no segundo lugar, entre 10 e 25 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Equador já está aqui entre 50 e 75. Então o Brasil tem uma população absoluta alta, mas densidade demográfica baixa, enquanto que o Equador tem uma população absoluta baixa, mas uma densidade demográfica relativamente alta ou média. Já países como a Índia, aqui Holanda, Bélgica, Suíça, outros países da Europa, tem uma população de mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, que é o caso também do Japão aqui. Já que mostra a densidade por área e não por país. Então a gente observa que o Brasil tem uma densidade demográfica baixa porque a população se concentra mais nas grandes cidades e na área litorânea. Assim como os Estados Unidos também. A Europa é toda povoada, poucas regiões são despovoadas na Europa. E também na Ásia, apenas aqui é o Himalaia, que não é povoado, é um vazio demográfico. A gente observa a Índia totalmente povoada, essas regiões vermelhas que são as mais densamente povoadas do mundo. Tem mais de 1.500 habitantes por quilômetro quadrado, essas duas regiões aqui da Índia. E o Japão também, que é bastante povoado. O crescimento vegetativo é outro dado demográfico, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo, a gente vai identificar quantas pessoas cresceram em uma cidade, em um país, em um local, desconsiderando as migrações. Então, o crescimento vegetativo é apenas em relação à quantidade de pessoas que nasceram e em relação à quantidade de pessoas que morreram. Então, se em um período a taxa de natalidade for de 6 por 1.000, ou seja, para cada 1.000 habitantes nasceram 6, e a taxa de mortalidade for 3 por 1.000, para cada 1.000 habitantes nasceram 3, então o crescimento vegetativo vai ser de 3 por 1.000. A cada 1.000 habitantes, naquele lugar, cresceram 3. Isso desconsiderando quem saiu do lugar, quem migrou, quem saiu da cidade e quem entrou na cidade. Então isso é para ter uma real quadro do crescimento demográfico de um local, tem que considerar todas essas variáveis, o crescimento vegetativo e também a taxa de imigração. Aqui nós temos o crescimento vegetativo mundial. Aqui nessas regiões mais claras é abaixo de zero, ou seja, cresce muito pouco. É praticamente regiões com o crescimento vegetativo nulo. A quantidade de pessoas que nascem são a quantidade que cresce. E abaixo de zero significa que está morrendo mais pessoas do que nascendo. É o caso de alguns países da Europa, como a Alemanha, como a Rússia, os países do leste europeu, que ocorre isso. Também na Guiana, morre mais pessoas do que nascem, então é muito comum não terem filhos, e por isso a população está diminuindo.
E para corrigir esse quadro, geralmente esses países abrem espaço para a migração, para controlar a população do país. E países menos desenvolvidos, na África, por exemplo, Afeganistão, nós temos o quê? Um crescimento muito alto, acima de 3 habitantes, em relação ao crescimento vegetativo. 3 por mil, no caso. A taxa de fecundidade ou fertilidade é o número de filhos por mulher em idade fértil. Então, de acordo com os órgãos reguladores, essa idade fértil é entre 15 e 49 anos. Então é feita essa medição de acordo com essa idade por mulher e é feita a média, que é o número de filhos por mulher. A idade fértil, que é a taxa de fecundidade, por exemplo, de 2,1 é um nível de renovação, seria o nível ideal que deveria ter na população mundial, uma taxa de fecundidade de 2,1 ou 2 filhos por mulher. É o que não ocorre aqui nesses países, geralmente a taxa de fecundidade é menos de 1. No Brasil, por exemplo, é de 1,8, então o Brasil está próximo a essa idade de renovação, renovar a população. Se uma taxa de fecundidade estiver abaixo de 2, por exemplo, que é o caso do Brasil, ou até abaixo de 1, a população não se renova, na verdade ela vai terminar reduzindo. Aqui nós temos o Brasil, a taxa é de 1 a 2, na América Latina é de 2 a 3, na África que tem uma taxa muito alta, de 5 a 6 e até países de 6 a 7 filhos por mulher. E na Europa, na França, 2 a 3, Europa, Ásia, países mais desenvolvidos, está aí entre 1 e 2 filhos por mulher. Agora fazer uma pequena atividade. Primeira questão, qual o objetivo da demografia? Vai explicar o que é que a demografia estuda. O segundo, qual a diferença entre a população absoluta e a população relativa? E o terceiro, o que significa a taxa de fecundidade? O que é a taxa de fecundidade? E o quarto, o que é a taxa de crescimento vegetativo?